Moçada, vamos agora ir para as características, né, da imagem de um espelho plano. Vamos dar uma analisada nisso daí, né? Primeira característica importante é a seguinte: a altura, né, que o objeto possui é a mesma altura que a imagem possui, né? Então a gente pode falar que a imagem e o objeto eles possuem a mesma altura. Anota isso daí, isso é importante, tá? Então vamos colocar lá. A imagem e o objeto possuem a mesma altura. Esse é um detalhe importantíssimo, tá? Que você deve anotar, pessoal. Tranquilo? Segunda característica importante é aquela que fala o seguinte, ó, que a gente usou para poder desenhar a imagem agora há pouco, né? A distância que o objeto está do espelho é a mesma distância que a imagem está do espelho. Ou seja, eles são equidistantes em relação ao espelho. Legal nessa palavra? Sempre quis usar, galera, equidistante. Muito massa daí. Eu vou usá-la agora, tá? Realizar um sonho aqui, tá? Vamos utilizar essa palavra aí, que é uma palavra muito bacana. Eu, pelo menos, eu acho, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. A imagem e o objeto são equidistantes em relação ao espelho, ok? Em relação ao espelho. Uma outra característica importante é a seguinte: a gente fala que a imagem ela é enantiomorfa. Enantiomorfa é um nome meio feio, né? Parece que eu estou xingando aí a pobre da imagem, mas significa dizer que a imagem ela aparece com aquela forma contrária. Lembrados da letra F que eu tinha colocado para vocês agora há pouco? O F ele não aparecia bonitinho, né? Ele aparecia com a forma contrária, tá? Então a gente coloca assim, ó, a imagem é enantiomorfa. Você pensar assim, ó, esse morfa é forma, enantio contrária, tá? Forma contrária. Aqui você não deve falar que ela é invertida. Não, invertida pra gente aqui na parte física vai significar outra coisa, vai significar que a imagem é de ponta cabeça, né? De cabeça para baixo. Então vamos fazer o seguinte, para você lembrar na hora que você estiver estudando, essa imagem enantiomorfa você vai colocar assim, ó, você vai colocar a letra F, você vai desenhar um espelhinho, tá? Você vai colocar a letra F com o formato contrário. Isso aqui eu chamo de enantiomorfismo. Por que a letra F tem esse enantiomorfismo, né? Se você for parar para pensar aqui comigo, você não consegue arranjar um plano de simetria aqui, ó. Se você tentar dividir a letra F, né, aí de qualquer maneira, você nunca vai ter um lado igual ao outro lado. Diferentemente, por exemplo, da letra A. Ó. A letra A, se você parti-la, aqui ao meio, você nota que você tem um plano de simetria, né? Este lado é igual ao outro lado. Então, quando você coloca a letra A de frente para o espelho, ela aparece de maneira normal, por conta desse plano de simetria. A letra F não tem isso, tá? Nós aparecemos aí de maneira normal, né? Aí, de frente para o espelho plano, aparentemente de maneira normal. Por quê? Porque nós temos um plano de simetria. Se você dividir aqui, ó, um lado é igual ao outro lado, tá? Então, nós temos um plano de simetria. Mas você percebe que existe a forma contrária quando você, por exemplo, levanta a sua mão direita, né? A sua imagem não levanta a mão direita, ela vai levantar aqui, mano, vai levantar a mão esquerda, tá certo? Então fica a dica aí para vocês. Quando é que você sabe que a imagem vai aparecer com a forma contrária? Tenta achar um plano de simetria. Se tiver, ela vai aparecer de maneira normal. Se não tiver, ela vai aparecer com a forma contrária, né? Certo? Vamos continuar aqui então. Outra característica importante, tá? Eu já até comentei agora há pouco com vocês aí, falei para vocês um pouquinho. O fato da imagem ser do tipo direita, né? Se você colocar o objeto, por exemplo, de cabeça para cima e a imagem aparecer de cabeça para cima, a gente fala que essa imagem é direita. A gente vai ver alguns espelhos que você vai colocar o objeto de cabeça para cima e a imagem vai aparecer de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Não é o caso do espelho plano, né? A gente vai falar nesse caso naqueles espelhos que a imagem ela é do tipo invertida. No caso do espelho plano, ele não gera imagem invertida, né? A gente fala que a imagem é do tipo direita, tá? Se a imagem aparecer de cabeça para baixo, pelo amor de Deus, ela não é esquerda, tá? Tira isso da sua cabeça, cara. A gente não chama de esquerda, a gente fala que a imagem é do tipo invertida, tá bom? Então, no caso do espelho plano, a gente vai falar aqui, ó, que a imagem é direita. É bom você anotar isso também. Ó, a imagem é direita, tá? Para depois você lembrar o que significa, ou seja, você vai colocar o objeto de cabeça para cima, a imagem vai aparecer de cabeça para cima, tá? Ou seja, não vai ficar de ponta de cabeça. Nesse caso, a gente fala que a imagem é invertida, a gente vai ver isso daí para outro espelho lá na frente, tá bom? Legal. E o último, a gente vai falar que a imagem
a imagem é virtual. A imagem é do tipo virtual. Sim, como é que é essa história de imagem virtual? Depois eu vou fazer uns desenhos para vocês, nós vamos ver que as imagens virtuais são aquelas que são formadas por prolongamentos dos raios, tá? Na realidade, a gente não vai ter os raios se encontrando ali, a gente vai ter apenas os prolongamentos se encontrando. A gente fala que essa imagem é do tipo virtual. E um detalhe importante, pessoal, a imagem virtual, estão lembrados lá da pastinha de dente? Escovinha de dente, pasta de dente, parte de dentro do espelho, pronto. Essa ideia aí pra gente, a gente vai pegar e vai utilizar da seguinte maneira, ó. Se você desenhar a imagem cair dentro do espelho, na parte de dentro, né, na pasta de dente tal do espelho, a gente fala que essa imagem é do tipo virtual, tá? Então estão lembrados lá? Pastinha de dente, parte de dentro. A imagem ficou dentro do espelho, certo? Essa imagem é do tipo virtual. Peraí, então a imagem pode ficar fora do espelho? Pode, galera. A gente vai ver depois no outro tipo de espelho, nos espelhos esféricos. Vai ter um espelho que vai gerar uma imagem fora do espelho, tá? Você não precisa se preocupar com isso agora, isso vai ser, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, por enquanto, vamos colocar essa ideia na cabeça. Imagem ficou na parte de dentro do espelho, você já sabe localizar, né? Só olhar a pastinha de dente, certo? A gente vai classificar essa imagem como virtual. Se ela ficar fora do espelho, a gente vai classificá-la como real. Mas essa classificação como real a gente vai ver lá na frente, tá? Vamos colocar aqui, ó, a imagem virtual, e aqui fica a dica para vocês, ó, a imagem virtual, né, ou seja, ela fica dentro, né, dentro do espelho, fica dentro do espelho, tá bom? Então a real é aquela que vai ficar fora do espelho, tá? Aí só você lembrar, ó, pasta de dente, parte de dentro, caiu aqui, já sabe que ela é do tipo virtual. Se ela cair nessa outra região, a gente já vai saber que ela é do tipo real. Isso é uma coisa bem tranquila, bem fácil para você, tá bom? Coloquei aqui, por exemplo, vocês vão ver, vocês vão observar que existem várias questões onde ele vai colocar, por exemplo, uma palavra de frente para o espelho. Ele vai querer saber como é que vai ser a imagem dessa palavra, tá? Isso é uma coisa bem fácil, bem tranquila. Se ele colocar uma palavra de frente para o espelho, é só você observar se a palavra tem ou não plano de simetria. Por exemplo, ó, a palavra física, né? A letra A, ela tem um plano de simetria, então você pode escrever de maneira normal, ó. O C não tem plano de simetria, se você tentar dividi-lo, você não vai conseguir deixar um lado igual ao outro. Então vou colocar aqui a letra C, a letra I, normal, o S ele vai ficar ao contrário, o I ele vai aparecer com acento indicativo de crase, estranho, né? E a letra F ela vai ficar assim, ó, a letra F vai ficar com o formato contrário, tá? Se você colocar, por exemplo, sei lá, já vi questões desse tipo também, ele coloca um relógio marcando uma determinada hora, por exemplo, 3 horas. Ele pergunta que horas vai marcar a imagem, né? Aquele relógio quando você colocar de frente para um espelho plano. Poxa, a imagem vai ficar assim, ó, a setinha que está para cima continua para cima. A que está aqui para a direita, agora ela vai ficar para a esquerda. Então a imagem vai ser desse tipo. Então o relógio ele vai marcar que horas? Ele vai marcar aqui para a gente 9 horas, tá? E aqui eu tenho uma dica muito legal, muito bacana para você, quando você estiver aí resolvendo as questões, quando você estiver na sua prova, né, resolvendo aí as atividades tal, de casa. Tá? Uma dica muito bacana para você, nesse tipo de questão, que ele coloca um objeto qualquer, uma palavra, tal, de frente para um espelho plano. A dica é a seguinte, galera, vira a folha, tá? Você vai virar a folha e você já vai ter a imagenzinha pronta, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar o relógiozinho, né, o relógio aqui, ó, tá? Tá marcando que horas? 3 horas. Vira a folha. Aqui você vai ver que a imagenzinha dele vai marcar 9 horas. Vou pegar aqui outro. Por exemplo, a palavra física. Tá aqui, ó, a palavrinha física. Vira a folha. Você vai notar que o nome física ele vai ficar aqui todo ao contrário, certo? Essa é a chamada tática de virar folha. Vou ensinar para vocês várias táticas, cara, em várias partes da física, tá? Dá pra gente fazer algumas táticas, algumas dicas legais aí pra gente poder, pra matéria ficar mais fácil, né? Aí na nossa cabeça, tá? Então, pronto, moçada, vamos aprender agora a determinar o campo de visão, né? De um espelho plano. Vamos imaginar que este apagador aqui seja um espelho plano, ok? Vamos pensar aqui um pouquinho. Se eu colocasse esse espelho plano, este apagador, tá? Nessa posição, será que eu consigo visualizar todos os objetos que estão ao meu redor com este apagador? Na realidade, galera, é claro que a gente não vai conseguir visualizar todos os objetos, né, através desse espelho plano aqui. Eu só vou conseguir enxergar aqueles objetos que estão dentro do meu campo de visão, tá? Os objetos que eu não enxergo, a gente fala que eles estão fora do meu campo de visão, certo? O campo visual. Então, aqueles que eu consigo enxergar estão dentro do meu campo de visão. Os que eu não consigo enxergar estão fora do meu campo de visão. Aí nós vamos aprender agora a determinar o campo de visão aí de um espelho plano. E um detalhe importante, pessoal, os objetos que eu não consigo enxergar, certo? Por mais que eu não consiga enxergá-los,
existem aí as imagens deles, daqueles objetos, tá? Então quer dizer então que se eu não enxergo um determinado objeto, existe a imagem daquele objeto em relação ao espelho plano? Sim, existe, tá? Você já deve ter percebido que, por mais que eu não enxergue, mas se eu fizer aqui uma inclinação, se eu me inclinar aqui da maneira correta, tá? Eu vou conseguir aí visualizar a imagem daquele determinado objeto que antes eu não enxergava, tá? Então existe a imagem, só que essa imagem está fora do meu campo de visão, né? Aqueles que eu enxergo, existe a imagem, tá? Só que essa imagem está dentro do meu campo de visão, ok? E como é que a gente faz para determinar o campo de visão, né? Aí que um espelho plano pode proporcionar a gente? É bem simples, galera, é bem tranquilo, é bem fácil. Isso daqui é só você ter em mente essa dica que eu coloquei aqui para vocês. Ó, primeiramente você vai desenhar a imagem do observador, tá? Então a gente vai desenhar a imagem do observador em relação ao espelho plano. Está aqui o observador, está aqui o espelho plano. Vamos desenhar a imagem então deste observador em relação ao espelho plano. Como? Traça uma reta formando um ângulo de 90 graus, nós já vimos isso. A reta tem que formar um ângulo de 90 graus. Vamos pegar aqui a mesma distância, ó. Mesma distância. A imagenzinha daquele ponto ela está mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver, pronto, mais ou menos aqui. Vamos continuar aqui, ó. Em seguida a gente vai traçar duas retas. A gente vai traçar duas retas partindo da imagem, saindo daqui, ó. Essa aqui é a imagenzinha que a gente, né, traçou daquele observador. Então duas retas saindo aqui, ó, da imagem, tá? E essas duas retas elas vão passar pelas extremidades do espelho, ou seja, pelas bordas do espelho. Aí você fala assim, cadê essas extremidades? Cadê as bordas? Estão aqui, ó. Tá aqui uma borda, tá aqui outra borda, ó. Estão aqui as extremidades. Então eu vou traçar duas retas saindo aqui da imagem, passando aí pelas extremidades do espelho. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou traçar primeiro. Meu desenho, se não ficar muito legal, eu queria que você me desse um desconto aí, tá? Porque eu não estou usando régua e tal, né? Fica mais complicado. Você vai estar fazendo aí na sua casa e tal. Vai ficar mais fácil para você, que você pode usar uma régua, tá? No meu caso não, vou fazer aqui na marra, né? Eu vou fazer aqui diretamente, acho que o meu desenho vai ficar ridículo, cara, mas vai dar certo, ó. O que vale aqui é que você entenda, na realidade é essa, tá? Eu quero que você entenda e que você consiga fazer na sua prova, tá? Aí uns exercícios foram passados para vocês, consigo determinar o campo de visão e na maior tranquilidade. Vamos lá, olha só como é que vai ficar. Tá aqui o primeiro. Rapaz, ficou bom, viu? Ficou uma retinha até boa, né? Mais ou menos, né? Ficou essas coisas todas não. Vou tentar outra aqui agora, vamos ver. Meu Deus do céu. Rapaz, ó, pense numa parábola, ficou horrível. Vou deixar assim mesmo. O importante é que você entenda, cara. Tá aqui, ó. Isso aqui, por incrível que pareça, isso aqui, ó. Eu vou piorar. Faz isso não, mas tá piorando a situação. Tá pior ainda, cara. Deixa assim mesmo. O importante é você ter entendido, né? Duas retas passando pelas extremidades do espelho. Esse aqui é o chamado campo de visão, ou então campo visual. Tanto faz, tá ok? Esse aqui é o chamado campo visual, ou campo de visão. Quais são os pontos que ele enxerga? Os pontos 1, 3 e 4 ele consegue visualizar. Ponto 2 ele não consegue visualizar. Por quê? Porque a imagem dele está fora do campo de visão. O ponto 2 está fora do campo de visão dele. O 5 também ele não consegue enxergar. Por quê? Porque o 5 está fora do campo de visão. Uma pergunta agora aqui para vocês. Ele consegue se ver nesse caso? E aí, o que você acha? Consegue ou não consegue? Diz aí. Isso, muito bom. Claro que ele consegue. Por quê? Porque ele está dentro do campo de visão dele. Ó. Ele está dentro do campo de visão, do campo visual dele. Então ele consegue se ver, ele consegue se enxergar, tá ok? Eu coloquei uma situação B aqui para vocês. A situação B é um pouquinho mais interessante que aquela situação A, certo? Porque na situação B, a gente não tem espelho aqui, ó, à frente do observador. Aí você vai pensar, poxa, mas como é que eu vou fazer para desenhar a imagem do observador se eu não tenho espelho à frente dele? Dá para desenhar a imagem? Dá. Tem gente que vai pensar em fazer isso daqui, ó, traçar uma reta desse jeito, ó. Só que você não pode traçar uma reta assim inclinada. Por quê? Porque a nossa reta, nós vimos lá no começo, ela tem que formar um ângulo de 90 graus com o espelho, né? E perceba que se você traçar uma reta desse jeito, não vai formar um ângulo de 90 graus. E tem que formar um ângulo de 90 graus. Aí você fala assim, mas não tem espelho aqui à frente, aí como é que a gente vai fazer? Galera, aqui uma dica bem fácil para você, ó. Se o observador estiver, né, no local onde não tem espelho à frente dele, você vai fingir que existe um espelhinho ali. Finge que tem um espelhinho, tá? Aqui no caso, ó, não tem espelho à frente dele, mas perceba que se eu prolongasse, teria. Então eu vou fingir que existe um espelho plano aqui, ó. Se eu fingir que tem um espelho plano, eu posso traçar a reta formando um ângulo de 90 graus. Com esse espelho fingido aí, tá? Espelho fingido é boa, né? Olha aí como é que vai ficar então. Traço aqui a reta, formando um ângulo de 90 graus com o espelho fingido.
Tá aqui, ó, 90 graus, tá? Mesma distância em relação ao espelho aqui fingido e tal. Vai ficar mais ou menos aqui, ó, a imagenzinha então daquele observador, né? Tá aqui o observador, está aqui a imagem dele. Reta formando um ângulo de 90 graus com o espelho fingido. E agora, o que a gente vai fazer? Após desenhar a imagem do observador, a gente vai traçar duas retas, né? Partindo aqui da imagem, partindo deste ponto, passando pelas extremidades. Está aqui uma extremidade, está aqui outra extremidade. Duas retinhas, vamos ver como é que vai ficar a figura. Primeira reta, está aqui. Cara, isso a gente não pode chamar de reta, né? Mas, deixa pra lá. Está aqui a segunda reta, ó. Ou segunda torta, né? Que de reta não tem nada, cara. Está aqui, ó. Esse aqui é o chamado campo de visão, ou então campo visual, tá, galera? Campo visual. Então, quais são os pontos que ele consegue enxergar através daquele espelho? Ponto 2, 3 e 4 ele consegue. Ponto 1, ele não consegue. Ponto 5, ele não consegue enxergar. Pergunto a vocês, ele consegue se ver naquele caso ali? E aí, responda aí, cara. Consegue ou não consegue? Diz aí, meu irmão. Tem ou não tem? Tem chance dele se ver ou não, aqui no caso? Consegue se ver? Não, não consegue. Por quê? Porque ele está fora do campo de visão, né? Ele está fora do campo visual dele, então ele não vai se ver, tá? Então perceba, ó, a gente desenha a imagem, traça as duas retas, determina o campo de visão. O que cai dentro daquele campo de visão ele consegue visualizar. O que fica fora ele não enxerga, né? Ele não consegue visualizar, tá bom? Então, só para reforçar aqui, para garantir, certo? Aí que você tenha entendido, só reforçando aqui então, para você determinar o campo de visão, desenhe a imagem do observador, trace duas retas partindo da imagem. Essas duas retas vão passar pelas bordas do espelho. Aquela região determinada pelas duas retas é chamado campo de visão, campo visual. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Então, mais ou menos isso daí, vamos continuar aqui, tá? Essa parte de espelhos planos tá muito legal, né? Vamos continuar, vamos ver o que a gente pode ver mais à frente aí para a gente terminar e ficar tranquilo numa boa, resolver exercício, tá? E conseguir fazer tudo. Vamos lá então. Ok, vamos lá.